Repara que quando a boia enviar o sinal para o sistema indicando que o nível está baixo e que a bomba elétrica precisa ligar, vai ocorrer o revezamento desses contadores. E esse revezamento ele é feito pelo conversor de frequência, sem a necessidade de algum relé adicional. Então isso aqui é perfeito para trabalhar com bomba de condomínio, onde é necessário revezar duas bombas, então, para que nenhuma das duas fique sem utilização. Eu vou inclinar a boia para baixo, então, indicando que ocorreu a necessidade do revezamento, que ocorreu a necessidade do acionamento da bomba, na verdade, e aí o revezamento aconteceu, né? Nós tivemos esse contator acionando e esse aqui desligando. Se eu fizer isso novamente, vai acontecer o contrário. Esse aqui vai ligar e esse aqui vai desligar. Então, eu vou ensinar como fazer isso nessa aula. Eu já preparei um esquema elétrico também para facilitar, já que aqui nós temos vários fios conectados, não é tão fácil de mostrar como estava sendo nas outras aulas, né? Eu estava mostrando tudo, mas nesse caso eu vou utilizar um esquema porque vai ficar mais fácil. Mas não se preocupem, se você não tem familiaridade com o esquema elétrico, você também vai conseguir entender porque eu fiz da maneira mais didática possível, só com os desenhos dos componentes mesmo, para que fique o mais simples possível. Então vamos começar com uma análise bem rápida aqui do esquema de ligação. Eu tenho um relé acoplador 24 volts que está sendo acionado pelo mais 24 do inversor e pela saída Y1. Como a saída Y1 é um sinal negativo, então ele precisa ser ligado junto ao mais 24 para acionar esse relé acoplador que vai ligar em 24 volts. Esse relé acoplador ele é responsável por acionar os contadores 1 e 2. Como ele tem um contato reversível, então eu utilizo o aberto para ligar o contator e o fechado para ligar outro contator. Assim, sempre que o relé ativar, vai ocorrer o revezamento e quando o relé desligar, eles revezam novamente. Reparem que antes de ir para o A1 dos contadores, né, para a bobina deles, passa pelo contato NF do contator oposto. Então, é necessário que se utilize contatores com contato NF, seja com contato com bloco de contato auxiliar ou com o próprio contato do contator. É necessário que seja um contato fechado para poder fazer esse intertravamento elétrico, porque aí, quando um dos contatores estiver acionado, o contato NF ele vai estar aberto e, portanto, não vai ser possível acionar o outro contator. Então, as duas bombas não vão ligar juntas nunca. Daí é para colocar um intertravamento mecânico também, inclusive a Brasiltec vende intertravamentos mecânicos, mas nesse caso eu optei apenas pelo intertravamento elétrico porque esse circuito é puramente didático. No A2 dos contadores nós temos a conexão direta com o neutro, enquanto que no comum do contato do relé acoplador nós temos 220 volts, temos uma fase 220, já que o circuito está sendo acionado em 220. Se você tiver fase neutro 127, você pode utilizar bobinas dos contadores em 127 e manter o mesmo padrão de circuito. Ou se preferir manter os 220, mesmo que sua tensão seja 220 entre fases, aí você pode ligar uma fase direto no A2 dos contadores. Então também vai totalizar 220 volts, é tranquilo, dá para fazer dessa maneira também. É que aqui em Santa Catarina nós temos 220 entre fase neutra e por isso então estou utilizando o neutro para conectar no A2 dos contadores. Reparem que nosso relé acoplador ele é 24, mas o contato reversível está sendo utilizado com tensão de 220 e não tem problema nenhum. A alimentação do relé e o contato eles são isolados eletricamente, então não tem problema. A alimentação do relé é 24 e o contato está trabalhando com 220 volts. O outro relé acoplador ele está sendo alimentado pela boia, porque dá para utilizar a boia com 24 volts? Sim, dá para utilizar, mas quando se trata desse tipo de circuito, geralmente os circuitos são longos e aí trabalhar com 24 costuma ser um problema por dois fatores. Primeiro, ele fica mais sujeito à interferência, por se tratar de um sinal de tensão mais baixo. E segundo, que você acaba deixando seu conversor de frequência mais vulnerável, já que alguma outra pessoa pode confundir esse sinal de 24 com o sinal de uma fase, por exemplo. Enfim, pode acabar sem querer sobrecarregando o inversor de frequência, conectando alguma coisa, ou de repente conectando alguma fase, e dessa maneira aplicando um sinal de tensão que não é compatível com o conversor de frequência. Você, utilizando um relé acoplador, você isola o seu conversor de frequência para que não tenha risco dele acabar queimando por falha de outro eletricista que de repente foi fazer algum tipo de serviço nesse condomínio. Então repare que a boia, pelo contato, nós temos um contato dessa boia, não precisa ser esse tipo de boia aqui, pode ser qualquer outro tipo de boia, ela precisa ter um contato, e esse contato é um contato aberto nesse caso, ele está acionando o relé acoplador. O neutro está indo direto no A2, enquanto que no A1 nós temos o acionamento através da boia. E no contato aberto desse relé acoplador, nós temos conectado no comum o COM, e é um sinal que é negativo, já que as entradas do inversor precisam receber um sinal negativo. Então, no comum do relé acoplador, está indo o negativo do inversor, COM do inversor, e aí no NA está saindo um sinal que vai para X3 e para X2. Está jampeado, então, X3 e X2. E a última conexão do circuito é X1 com Y2. A saída Y2 está conectada na entrada X1. Então, agora estando explicadas as conexões que devem ser feitas, eu quero falar da parametrização. Antes eu vou mostrar bem rapidamente aqui o circuito, só para que vocês entendam que eu fiz exatamente a mesma coisa do que está lá no esquema. Nós temos aqui os dois contadores, o circuito já está energizado, né? Então esse contador aqui está acionado, um deles sempre vai ficar acionado. E o que vai acontecer? A partida do motor ela só vai acontecer quando o inversor de frequência mandar tensão na saída.
Esses contatores aqui, por mais que não está representado lá no esquema, mas esses contatores eles precisam estar ligados. As entradas dos contatores precisam estar conectadas na saída de força aqui do inversor de frequência. Então, em U, V e W, sai os cabos de força daqui e são conectados nas entradas desses contatores aqui. É importante que se jampeie, então, né? Para que a mesma saída esteja nos dois contatores. E a saída dos contatores vai estar lá na entrada dos motores. Então, de cada um dos contatores vai estar na entrada de cada um dos motores. Então, como cada contator aciona de maneira intermitente, os motores também vão acionar de maneira intermitente. E sempre utilizando esse mesmo inversor de frequência. Não é necessário comprar 2 inversores de frequência e não é necessário utilizar relé de revezamento também. O próprio conversor já faz a função de revezamento, utilizando essa lógica que eu vou explicar aqui. E também ele mesmo já consegue acionar os 2 motores, já que cada um deles aciona de maneira individual. Reforçando então que esse relé aqui, que é o 220 volts, ele não precisa ser utilizado. Você pode jogar o COM aqui do inversor direto no contato da boia e do contato da boia ligar na outra ponta, ligar no X3, na entrada X3 e X2. Só que isso no ambiente controlado, onde você sabe que ninguém vai mexer, que só você vai mexer, que não está tão sujeito a interferência. Então, nesses casos, tudo bem, você pode fazer dessa forma, acaba gastando um relé a menos. Mas não é algo sugerido quando você vai trabalhar num condomínio, por exemplo, que está cheio de eletricista predial, que às vezes não tem tanto conhecimento na área industrial e pode acabar fazendo alguma coisa que prejudique o conversor de frequência e é um equipamento com valor agregado maior, é lógico, então você não quer ter problemas com ele com certeza. Então aqui no contato NF nós temos os cabos aqui que estão alimentando a bobina, né? Repare que vem aqui do relé acoplador, vem no NF e da saída do NF aqui está indo aqui na bobina. A mesma coisa acontece com o outro, então nós temos esse intertravamento funcional aqui, é um intertravamento elétrico nesse caso. O sinal da boia está vindo nesse cabo aqui, nesse cabo que eu estou mostrando aqui com o dedo, ele está vindo direto no A2 aqui no relé acoplador. E também na fase que está nesses terminais de derivação aqui, eu utilizei conectores de derivação, e a minha alimentação está vindo desse outro cabo aqui. Aqui está a minha alimentação. Então, fase neutra, nós temos, está alimentando os comuns aqui, o próprio conversor de frequência também, esse aqui é um modelo monofásico. Essa aula aqui serve para quem tem inversores trifásicos de 7,5 cavalos em diante, ou um monofásico de 5, que é esse caso aqui, é essa bordeira mais completa aqui, né? Nós temos inversores mais simples também, que são de até 3 cavalos monofásico, ou o trifásico de 5 cavalos também, é uma bordeira um pouco mais simples. Aí não dá para utilizar essa lógica aqui, essa aula não vai servir para você que tem inversores menores. Mas para quem tem 5 cavalos monofásico ou a partir de 7,5 cavalos, de 7,5 cavalos em diante, trifásicos, aí essa aula vai servir para você então. Agora falando rapidamente das conexões aqui do inversor mesmo, deixa eu aproximar um pouquinho aqui. Eu não estou com nada ligado na saída aqui, até para não poluir muito o enquadramento aqui da câmera, eu acabei tirando o motor, porque senão não ia dar para mostrar tudo. Não estou com nada ligado na saída. Estou com a alimentação aqui na entrada de fase neutra. O caminho que vem, esse aqui vai direto no relé acoplador, que é o mais 24. É o mais 24, então vai direto no relé acoplador. Esse aqui também vai no relé acoplador, que é a saída Y1, né? Nós temos Y2 e X1 conectados, jampeados. E aqui a X2 e a X3, elas estão jampeadas também. E esse mesmo cabo está indo lá no relé acoplador, no NA do relé acoplador da boia. Então vai receber esse sinal da boia. Nós temos 2 entradas jampeadas nesse caso, porque cada uma vai ter uma função diferente. Vou voltar aqui para o enquadramento normal para que nós possamos iniciar então a programação do inversor e para que fique entendido, então, para que vocês possam replicar isso caso seja do interesse de vocês. Antes eu não mostrei isso aqui, o inversor ligando, porque ele acaba fazendo um pouco de barulho, acaba atrapalhando um pouco o áudio, mas eu quero mostrar que ele está realmente ligando, tá? Eu baixei aqui, fez a intermitência, poucos segundos depois ele liga. Esse atraso, ele é configurável e ele serve para 2 coisas. Primeiro, para que dê tempo dos contatores realizarem o revezamento antes do inversor ligar. Assim, esses contatores eles não precisam chavear com carga e a vida útil deles vai ser gigantesca. Até daria para fazer um dimensionamento diferente. Se você está comprando contatores que são especificados no regime EC3, até daria para especificar um outro regime de repente. Mas eu sugiro que mantenham o dimensionamento normal e garantam uma durabilidade gigantesca desses contatores aqui. Eles não vão chavear com carga, eles só vão conduzir mesmo a carga que o inversor de frequência vai estar chaveando. Então, a vida útil dos contatos vai ser gigantesca. E então esse tempo, ele tem como objetivo permitir que o revezamento ele aconteça, né, antes do inversor ligar, e também impedir que ondas no reservatório possam fazer com que o motor fique ligando e desligando, né? Esse não é a intenção. A intenção é que ele ligue apenas quando o nível estiver realmente baixo, e não quando estiver dando onda no reservatório. Então, eu coloquei um atraso aqui de 3 segundos. Com 3 segundos não tem nenhuma onda que vá causar
alguma instabilidade. Dá para colocar tempos até maiores, então, né? Dependendo do tamanho do reservatório, de repente pode ter ondas maiores, então você pode colocar tempos maiores também. Eu vou ensinar como fazer essa configuração. Bom, para começar a parametrização, então, eu vou sugerir que vocês assistam a aula 10 desse curso, é onde eu explico como fazer uma ligação básica aqui para acionar esse inversor. Lá eu falo das rampas de aceleração, desaceleração, falo também dos parâmetros nominais do motor, como fazer a configuração. Eu não vou ficar repetindo tudo isso aqui, então eu sugiro que vocês assistam a aula 10 e assim eu não preciso deixar essa aula tão longa, então ficar explicando tudo isso de novo. Na aula 10 vai ter tudo isso. Então eu vou direto para os parâmetros responsáveis pelo revezamento aqui. Então clico na tecla PROG aqui para poder acessar os grupos de parâmetro. Vou no grupo 4, vou dar um Enter para acessar. E no P400 eu vou definir a função da entrada X1. Então vou dar um Enter aqui e vou manter 26, então. Eu já estou com esse conversor configurado, por isso que ele está funcionando, inclusive, né? Ele já está com 26 aqui. O de vocês, se tiver com os parâmetros originais, vai estar com o valor 1. Então vou manter 26, vou dar um Enter para confirmar. No parâmetro P401 eu vou acessar aqui também e vou manter 25. Esse 25 aqui, eu estou definindo que a entrada X2, ela vai ser responsável por receber o sinal de contagem. Esse conversor de frequência ele tem um contador interno, e é esse contador que eu estou utilizando, a lógica do contador que eu estou utilizando para fazer o revezamento. Então, estou definindo que a X2 vai ser responsável por receber o sinal de contagem, enquanto que no parâmetro anterior, eu defini como 26 a entrada X1, e isso significa que ela vai ser utilizada para reset. Toda vez que a X1 for habilitada, ela vai resetar esse contador. Então, vou dar um Enter aqui para confirmar. E no P402 eu defino a função da entrada X3, e ela vai ficar com a função de 1, que é para acionar o inversor de frequência. Quando a X3 estiver habilitada, quem está habilitando ela é a boia, né? Quando ela estiver habilitada, então, ela vai mandar ligar o motor. Dê um Enter para confirmar. E agora nós vamos para o P437, que é onde eu vou definir o tempo de atraso. P437 eu vou definir o tempo de atraso da entrada X3. E lembra que eu falei que precisa desse atraso para garantir que o revezamento ocorra antes do inversor mandar atenção para o motor, né? Então o revezamento acontece antes do inversor começar a mandar atenção para o motor, graças a esse atraso. Se não fosse esse atraso, a tensão começaria meio que ao mesmo tempo, até um pouco antes, na verdade, do tempo de resposta aqui desses contadores, e por isso ia acabar chaveando com carga, o que não seria interessante. Então precisa de um tempo de atraso, pode ser de 1 segundo, por exemplo, mas eu sugiro que coloque um tempo um pouco maior por conta das ondas do reservatório, que podem acabar fazendo um chaveamento desnecessário. Nesse caso, vou manter 3 segundos aqui, vou dar um Enter para confirmar. E agora nós vamos para o grupo de parâmetros P5, que é para definir a função das saídas. Nós definimos as funções das entradas e agora vamos definir as funções das saídas. E no P5-01, eu vou acessar aqui, é onde eu defino a função da saída Y2, e eu vou colocar então o valor de 8. Já vou manter, na verdade, esse valor de 8. E tanto a saída Y2, eu vou dar um Enter aqui para confirmar, quanto a saída Y1, que eu vou configurar através do parâmetro P504. P504, vou dar um Enter aqui, está com valor de 9 também. Tanto a entrada Y2 quanto a Y1, que estão com os valores de 8 e 9, esses valores eles são atrelados aos contadores, e eles acionam quando o contador chega ao fim do ciclo dele e quando ele chega no valor que nós vamos especificar aqui também. E agora nós vamos especificar esses valores. Então eu vou dar um PROG para voltar para a seleção de grupo de parâmetros. Vamos para o grupo PB, vou dar um Enter. PB08, eu vou colocar o valor de 2. Vou dar um Enter para confirmar. E no PB09, eu vou colocar o valor de 1. Então quando o contador chegar no valor de 1, ele vai acionar uma das saídas, e quando ele chegar no valor de 2, ele aciona outra saída. Então, a saída que vai acionar quando chegar no valor de 2, ela vai dar um reset no contador para que ele comece a contar de novo. E quando chegar no valor de 1, ele faz o revezamento. Então, ele aciona o relé acoplador para que nós possamos fazer o revezamento. E a programação é simples assim, é só isso mesmo. Se vocês sabem como funciona esse tipo de boia aqui, quando ela tem um contrapeso, né? Ela fica um contrapeso, então quando ela está flutuando para cima, quer dizer que o reservatório está cheio. Mas quando o contrapeso fica sempre puxando ela para baixo, por isso que ela vai ficar flutuando e vai ficar inclinada para cima. Mas quando o reservatório for diminuindo, esse cabo vai ficar esticado, e aí ela vai inclinar para baixo.
Quando ela inclina para baixo, faz o revezamento aqui do contador e 3 segundos depois vai ligar o motor. Uma vez o motor fica ligado enquanto a boia está para baixo, mas o reservatório ele vai enchendo e essa boia começa a inclinar para cima. Aí o contato dela comuta e o inversor vai desligar 3 segundos depois, já que esse tempo de atraso ele serve tanto para ligar quanto para desligar. O revezamento ele não vai acontecer por enquanto, ele vai acontecer somente quando ocorrer um novo acionamento. Vou inclinar a boia para baixo e ocorreu o revezamento aqui dos contadores. Então é uma lógica relativamente simples, aqui só precisa ter atenção então e seguir o esquema de ligação conforme foi explicado, configurar todos os parâmetros que eu falei nessa aula e não esquecer de configurar os parâmetros da aula 10 também. É fundamental para que funcione configurar os parâmetros da aula 10, porque lá, por exemplo, vai ser definido que os terminais de comando desse inversor vão ser os terminais externos aqui. O inversor ele vai ser acionado pelos terminais X1, X2, X3. Então, se não fizer essa configuração, não vai funcionar. Então, prestem bem atenção na aula 10, nessa aula aqui também, e façam aí que vai dar certo. Você não vai precisar utilizar relé de revezamento e nem 2 conversores de frequência. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, por favor, deixa o like, que isso nos ajuda a continuar gravando conteúdo aqui para o canal. Se inscreve também, ativa o sino de notificações, porque isso nos permite continuar gravando aqui para o canal.